Bezerra Hashem Daf Kuf Tet Tratado de Psachim. Estamos Daf Kuf Het Amud Bet Daf Kuf Het no verso, a quarta linha de baixo, aproxima Tanu Rabanan no Abraita. Concluindo o que vimos no Daf anterior com relação aos 4 copos de vinho do Leila Seder. Fala Abraita, Akol Chayavim Be'alba Kosot. Todas as pessoas estão obrigadas a consumir os 4 copos de vinho no Leila Seder. Halal, esses. Echad Anashim, tanto homens, Echad Nashim ou mulheres, Ve'echad Tinokot ou crianças. Vimos o assunto das mulheres obrigadas aos 4 copos de vinho da anterior, porque elas estão obrigadas. Porém, fala Abraita, também as crianças estão obrigadas a beber os 4 copos de vinho. Pergunta, porque as crianças têm que beber vinho? As crianças não têm nenhuma mitzvah, porque essa mitzvah eles teriam. O motivo que eles teriam essas mitzvot do Leila Seder, porque eles também saíram do Egito, como as mulheres saíram do Egito e os homens, mas as crianças estão isentas das mitzvot. Ela então fala de Yudá Mechalkim Laen Klayot Veigozim Be'erev Pesach. O que é necessário fazer com as crianças é distribuir trigos torrados, nozes, que era o que as crianças gostavam naquela época. Eram os doces da época, na véspera de Pesach. Por que se distribui na véspera de Pesach Klayot e Egozim, que deixilou Ishnu, para que eles não durmam na noite de Pesach, ou seja, para que eles se interessem em saber por que a noite de Pesach é tão diferente, estamos distribuindo Egozim, Klayot na véspera de Pesach, deve ser alguma coisa diferente que tem em Pesach. E as crianças vão se interessar, e vão perguntar por que temos essa festa diferente. Amru alava de Rabi Akiva, se contava sobre Rabi Akiva, que Rabi Akiva distribuía esses trigos torrados, nozes para as crianças na véspera de Pesach, para que eles não durmam cedo na noite de Pesach, ou seja, se interessem em ficar até o final para saber se vai ter mais alguma surpresa. E se interessem e perguntem sobre a saída do Egito. Uma das principais mitzvot da noite de Pesach é a Haggadah. Recitamos a Haggadah de Pesach, principalmente para as crianças que não sabem o que aconteceu na saída do Egito. Portanto, as crianças são um papel principal na noite de Pesach. É uma noite de educar as crianças, portanto é necessário mantê-las entretidas, interessadas. Tânia fala para Rabi Eliezer, Omer, fala Rabi Eliezer, Chotfim matzot belele psachim bishvil shetinokot shelo yishnu. Fala Rabi Eliezer, além, tiramos as matzot das mãos das crianças na noite de Pesach, para que elas não durmam, ou seja, para que elas não comam demais de matzot, fiquem satisfeitas, vai cair o sono sobre eles e vão querer dormir. Não, deixamos as matzot de lado um pouco, tiramos as matzot das crianças, para que eles não se saciam e não vão dormir cedo. Tânia falava, Amru alava Rabi Akiva, se contava sobre Rabi Akiva, Miamavlo amarigia et la amod bebet midrash. Rabi Akiva nunca falou para as pessoas que estavam estudando Torá na sinagoga, nas salas de estudo, chegou a hora de ir embora. Mesmo pessoas estavam estudando de madrugada, na véspera de Shabbat, em Shabbat, ele nunca falava para as pessoas irem para as casas. Sempre se a pessoa queria estudar, Rabi Akiva apoiava. Chutz, porém tem duas exceções. Me'aver Pesachim, véspera de Pesach, ve'erev Yom Kippur, véspera de Yom Kippur. Por quê? Be'aver Pesachim, nas vésperas de Pesach, bishvil tinokot shelo yishnu, é para que as pessoas cheguem em suas casas, coloquem suas crianças para dormir, para que eles não cheguem cansados na noite do Leila Seder, para que eles sejam acordados e interessados. Ve'erev Yom Kippurim, na véspera de Kippur, Rabi Akiva mandava as pessoas embora da sinagoga, parar de estudar, para que as pessoas façam boas refeições para si próprio e para os seus familiares. Uma mitzvah muito grande de fazer grandes banquetes na véspera de Kippur. A Gemara fala que a pessoa que faz grandes refeições na véspera de Kippur é considerado como se tivesse jejuado também na véspera e também no Kippur. Algo muito importante, uma preparação para o jejum. Está no Rabanan uma outra breza. A pessoa tem uma obrigação, uma mitzvah, de alegrar seus familiares, sua esposa, nos regalim. Pesach, Shavuot, Sukkot, nas festas. Shneimar, como falou, fique feliz nas festas, Atal Bincha,
você, seus filhos, seus familiares? Como a pessoa pode alegrar seus familiares? Com o vinho. Para aqueles que apreciam o vinho, aqueles que não apreciam o vinho, precisam de outras coisas. Fala na continuação, Rabiudá, fala Rabiudá. Anashim berauilem. Os homens apreciam certas coisas. Menashim berauilem. As mulheres apreciam outras coisas. Não é possível alegrar pessoas diferentes com a mesma coisa. Anashim berauilem. Os homens apreciam beyain, apreciam um vinho bom. Venashim bemai. Como se alegra as mulheres? Rav Yosef na Breta bebavel bebigdei tzivoni. Na Babilônia, se alegram as mulheres comprando roupas coloridas. Era algo especial na Babilônia. Beret Israel, na terra de Israel, bebigdei pishtan meguatzim. Na terra de Israel, se alegra as mulheres dando para elas roupas de linho bem passadas. O linho liso era bem valorizado na terra de Israel. Assim se alegram as mulheres. Continua, Tânia Rabiudá ben Beteira Omer, fala o sábio na Braita, Besman Shebet Amigdash Kayam, na época que o Bet Amigdash estava construído, e Bezat Hashem vai ser construído em breve, En Simcha Ela Bebassar, o único modo de se alegrar, como a Alaha fala, é comendo a carne do Korban Shlamim, o sacrifício de Shlamim. Shneimar, como falou o Pasuk, Bezavarta Shlamim, sacrifique o Korban Shlamim na festa, Ve'achalta Sham, e você vai comer lá, em Jerusalém, e você vai ficar alegre na frente de Hashem em Jerusalém. Portanto, esse é o modo de ficar alegre na época do Bet HaMikdash. Não era necessário beber vinho nas festas, comer a carne do Korban era suficiente. E agora aqui, infelizmente, o Bet HaMikdash está destruído. Uma pessoa só fica alegre com o vinho. Aquela pessoa que aprecia o vinho, com certeza. Shinemar, como falou, o vinho vai alegrar o coração da pessoa. Continua agora com relação aos 4 copos de vinho. Vamos no daf anterior, que dizer que cada copo de vinho comporte um revit. Um revit é 86 ml de vinho, ou de suco de uva. Porém, a Gemara está buscando como calcular esse volume. Fala Gemara, Amar Rabi Yitzchak, fala Rabi Yitzchak, Casta de Morissa, de Hava Betzipori, Hi Hava Kemin Luga de Migdasha. Fala Rabi Yitzchak, esse casta é um utensílio que se usava para medir. De Morissa, que eles mediam a gordura de peixe, quando eles iam vender. Que tinha na cidade de Tzipori, tinha o volume de um luk. Um revit, que é necessário para o copo de vinho, é 1/4 de um luk. Esse utensílio, chamado casta, tinha o volume de 1 luk. Portanto, se a pessoa pega esse utensílio cheio de vinho e divide em 4, vai chegar em 4 leviot, e cada um pode ser o copo de vinho para usar bakosut. O Bamer Sharim Levit, ele pensa com esse utensílio, é apropriado medir os leviot dos copos de vinho de Pesach. Amar Rabi Yochanan fala Rabi Yochanan, um outro modo como calcular. Timniata kadmita de Hava Betveria, Hava teteira alda riva. Um medida chamada tuman. Tuman era um utensílio que media um certo volume. Esse tuman antigo que tinha em Tveria era maior do que o tuman que tínhamos na época dos Amoraim. Riva, um revit. Se a pessoa pega um tuman antigo e um tuman atual da época da Gemara e despejasse esse tuman antigo num outro tuman menor, a diferença é um revit. É um outro modo de como medir os copos de vinho de Pesach. O Bamesharim Revit Shel Pesach. Com esse utensílio é possível medir o revit. A diferença entre o tuman antigo maior e o tuman atual menor. Porém, na Fecheza tem um modo mais geral de como medir o revit sem ter algum utensílio específico, o tuman antigo, aquele casta. Fala na Fecheza, revit é a Torá. Para medir o revit pela Torá, que serve para cada copo de vinho do Arbakosot, ou copo de Kiddush, ou copo da Avdalá, ou do Birkat Hamazon, como vimos na prima anteriores. Etzbaim al etzbaim, berum etzbaim, vechatzi etzba, vechomesh etzba. Fala na Fecheza, se a pessoa constrói um utensílio, ou compra um utensílio com essas medidas, 2 dedos por 2 dedos, a altura de 2 dedos, meio dedo e 1/5 de um dedo. Explicando melhor. Cada dedo é mais ou menos 2,5 cm, que é mais ou menos uma polegada de hoje em dia. Vamos chamar isso de dedos.
Se a pessoa pega um utensílio cúbico, ou seja, tem comprimento, largura e altura, que o comprimento mede 2 dedos, a largura mede 2 dedos e a altura mede 2,7 dedos. 2 dedos, meio dedo e mais 1/5 de um dedo. 2,7 dedos. Fala Rav Hizda, o vinho que cabe dentro desse utensílio tem o volume de um revi'it. Qual é a prova para Rav Hizda? Que detalhe como fala a Braita. Verachatz b'mayim et kol be'esaro. Falou o passuco com relação a uma pessoa impura. Ele tem que ir no mikve. Ele tem que lavar na água toda a sua carne. Temos várias perguntas sobre esse passuco. Como essa pessoa vai se lavar toda a sua carne? E a Torá fala bamai, não bemai, nas águas, não com águas. Elas são águas específicas, fala a Braita. Isso que o pastor fala, tem que lavar a sua carne. Você vê que não pode ter nenhuma hatzitza, nenhuma obstrução entre a água do mikve e sua carne. Primeiro ensinamento que se aprende. Bamai, a Torá fala nas águas, são águas específicas, bemei mikve, na água do mikve. Água de chuvas ou água de fontes, mares, que não foram transportadas com utensílios. Et kol be'saru b'mayim, Torá fala, lavar toda a sua carne com água. Por que tem que falar toda a sua carne? Se você fizer que a pessoa, a Torá fala assim, a pessoa se lavar com água, fala, Agmará, ma'im shekol gufo ole ba'em. A pessoa tem que fazer sua imersão no mikve, que tem um certo volume de água. É necessário que ele seja dentro de um mikve que todo ele caiba dentro do mikve. Se uma pessoa normal caiba dentro do mikve. Vekamael, quais são as medidas desse mikve? Viramos a página. Ama alama berum shalosh amot. As medidas são uma amá por outra amá, ou seja, um amá quadrado, uma altura de 3 amot. Uma amá, nesse contexto, são 6 tfachim, mais ou menos 60 centímetros. Seria 60 centímetros quadrados, uma altura de 3 amot. 3 vezes 60 centímetros, já 1,80 m de altura. Veshiaru Chachamim Shiur Meimikve 40 seios. Os Chachamim calcularam quanta água cabe nesse mikve, de uma amá por uma amá, por uma altura de 3 amot. E chegaram num volume de 40 sa. 40 sa é mais ou menos meia tonelada de água, que cabe num mikve. Para a daqui sabemos que em um utensílio de 2 dedos por 2 dedos, uma altura de 2,7 dedos, cabe um revi de vinho. Temos que converter essas medidas para chegar em algo em comum. Sabemos que um mikve de uma amá quadrado por uma altura de 3 amot comporta 40 sa. Se temos um outro utensílio, também cúbico, de 2 etzbaot por 2 etzbaot, uma altura de 2,7 etzbaot, tem que chegar num revi'it. Para chegar nesse valor, temos que fazer algumas contas, convertendo essas medidas. O jeito mais simples de fazer essa conta é separar a altura da largura e o comprimento. Começando com a altura. Se a altura do mikve é de 3 amot, por uma largura de uma amá e um comprimento de uma amá. Se pegamos esses 3 amot, convertemos eles em tfachim. Cada amá tem 6 tfachim. Portanto, em 3 amot temos 18 tfachim. Para converter tfachim para etzbaot, cada tefach, que são 10 centímetros mais ou menos, comportam 4 etzbaot. 4 vezes 2,5 centímetros. Temos que converter os amot para tfachim. Em 3 amot temos 18 tfachim, que é igual a 4 vezes 18 tfachim em etzbaot. Temos 72 etzbaot, 72 dedos dentro de 18 tfachim. Porém, temos que chegar em 2,7 etzbaot. 2 etzbaot, meio etzba e 1/5 de um etzba, como a Hizda falou. Portanto, é necessário dividir 72 etzbaot por 2,7 etzbaot para chegar na proporção. Dividindo 72 etzbaot por 2,7 etzbaot, chegamos em 26,6 etzbaot. Fizemos a mesma coisa com relação aos 40 sa. Se num mikve que tem a altura de 3 amot por uma área de uma amá quadrado, uma amá por outro amá, temos 40 sa. Temos que dividir esses 40 sa por 26,6.
para saber quanto caberia num mikve de 2,7 etzbaot de altura, que é mais ou menos 7 centímetros, por uma amá e outra amá. Dividindo 40 CA por 26,6, chegamos em 1,5 CA. 1 CA e meio seria a medida de água que cabe dentro de um mikve de uma amá por uma amá e uma altura de 2,7 etzbaot, que é a altura que Rav Hizda também falou. O Rav Hizda falou que o utensílio que comporta um revit é o utensílio de 2,7 etzbaot e 2 etzbaot quadrados, 2 etzbaot de comprimento e 2 etzbaot de largura. Para chegar nisso, temos que também converter a área desse mikve. O comprimento e a largura. Um mikve tem um comprimento de uma amá e uma largura de uma amá também. Porém, já estamos numa altura de 2,7 etzbaot, como vimos. Uma amá por outro amá quadrado. Cada amá refere a 6 tfachim. Ou seja, se temos uma amá quadrado, é igual a 36 tfachim quadrados. Temos 6 tfachim do comprimento, 6 tfachim da largura. 6 vezes 6, 36 tfachim quadrados. Portanto, em uma amá quadrada temos 36 tfachim quadrados, porém estamos procurando quadrado que tenha 2 etzbaot de comprimento, 2 etzbaot de largura. Temos que converter os tfachim em etzbaot. Para converter os tfachim em etzbaot, pegamos esses 36 tfachim quadrados. São 36 mini quadrados de um tefach quadrado. Cada quadrado pequeno tem um tefach de comprimento e um tefach de largura. Se temos 36 tfachim quadrados, vamos dividir por 36, chegamos em um quadrado de um tefach de comprimento e um tefach de largura. Simplificando, se fazemos a mesma coisa com o volume, se chegamos que o volume de um mikve de altura de 2,7 etzbaot por uma amá e uma amá de largura comporta 1,5 CA, temos que dividir esse 1,5 CA em 36 também, para chegar em quanto água cabe num quadrado de um tefach de comprimento e um tefach de largura. Dividindo 1,5 CA por 36, chegamos à medida de um lug. Cada CA, a medida de volume, é igual a 6 kabim. Outra medida de volume. Se temos 1,5 CA, temos 9 kabim. Cada kaf tem 4 lugim. Se temos 9 kabim, temos vezes 4, para chegar nos lugim, temos 36 lugim. Portanto, se dividimos anteriormente aquele quadrado de uma amá por uma amá por 36, que chegamos uma amá por uma amá é a mesma coisa que 36 tefachim quadrados, dividido por 36, chegamos a um quadrado de um tefach de comprimento, um tefach de largura, que é a mesma coisa do que um tefach quadrado. Com relação ao volume é a mesma coisa, dividimos o volume relativo por 36. Se uma amá por uma amá comportava 1,5 CA, dividido por 36, que equivale a um tefach por um tefach, comporta um lug. Continuando o raciocínio. Já sabemos que num quadrado de um tefach por um tefach, uma altura de 2,7 etzbaot, cabe dentro dele um lug de volume. Temos que chegar no volume de 1/4 de um lug. 1/4 de um lug é a mesma coisa que um lug dividido por 4. É a mesma coisa que dividir também esse medidas desse quadrado de um tefach por 4. Cada tefach é igual a 4 etzbaot. Se temos um tefach quadrado é a mesma coisa do que um quadrado de 4 etzbaot por 4 etzbaot. Um quadrado de 4 etzbaot por 4 etzbaot dividido por 4 é a mesma coisa do que um quadrado de 4 etzbaot por 1 etzba, que é a mesma coisa do que um quadrado de 2 etzbaot por 2 etzbaot. É a mesma coisa. Portanto, chegamos que um revit do lug, que é o revit que Rav Hizda se tratava para os 4 copos de vinho para Pesach, eles equivalem a uma área de 2 etzbaot de comprimento e 2 etzbaot de largura por 2,7 etzbaot de altura. Realmente Rav Hizda tinha razão, fala Gemara. Continuamos. Amar Ravashi, fala Gemara, falou Ravashi.
Amari Ravin bar Hinan, Ravin filho de Hinan me ensinou. Shulchan shel Mikdash shel Prakim Hava. Vamos entrar numa tangente. A mesa sagrada que tinha no Eichal, a sala coberta do Bet HaMikdash, era desmontável, era feita em pedaços. Por quê? Diz Akadatar, Haduk Hava Miadak. Que se você fosse falar que não, essa mesa era uma peça só, não era desmontável, e as medidas da mesa eram um comprimento de 2 amot por 1 amá de largura. Amta beamta echi matvele. Como a pessoa pode colocar uma amá dentro de outra amá? Explicando melhor, se a mesa sagrada do Bet HaMikdash se impurificasse, você levá-la no mikve. E o mikve que mede 1 amá por outra amá, não consegue comportar uma mesa que também tem uma largura de 1 amá. Portanto, falou o sábio, deve ser que a mesa do Bet HaMikdash era desmontável. Eles desmontavam a mesa e levavam no mikve se era necessário. Para ele falar, Ramai Kushia, qual é a pergunta? Dilma beyam shasa shlomo avamatvil. Lei. Talvez eles faziam a imersão dessa mesa sagrada no mikve que Shlomo HaMelech construiu. Era um mikve muito grande. Tane Rabi Chi. Rabi Chi ensinou. Yam shasa shlomo. Shlomo HaMelech fez um mar. Um mar é o apelido para um mikve que ele fez dentro do Bet HaMikdash. Marzik me'al vechamishim mikvetara. Tinha um volume de água de 150 mikvaot normais. Portanto, com certeza é possível fazer a imersão da mesa sagrada no mikve de Shlomo HaMelech. Portanto, não tem uma prova daqui que a mesa do Bet HaMikdash é desmontável. Pode ser que é uma peça só. Continuamos. Velo ifchatu lo me'arba'a. A Mishnah fala que se uma pessoa é pobre, lo aleno, e tem que receber dinheiro da tzedakah, da caridade, a tzedakah tem que dar para ele 4 copos de vinho para a noite de Pesach. Não menos do que isso. Pergunta agora, como pode ser que os Ramim decretaram que a pessoa beba 4 copos de vinho, algo que pode causar um perigo para a pessoa? Por que um perigo? Como fala a Braita, a pessoa não pode pegar 2 alimentos e consumir. 2 azeitonas, 2 ovos, não é bom. Não deve beber 2 copos. Ou bebe 1, ou bebe 3, ou 5, não em números pares. Quando a pessoa está no sanitário, não deve se limpar 2 vezes. Ou 1, ou 3, ou 5, assim por diante, números ímpares. E a pessoa não deve fazer 2 vezes a mitzvah do casamento em seguida. O número 2 é um número um pouco problemático pelo judaísmo. É um número que simboliza a distância, a separação. Portanto, a pessoa não deve fazer coisas materiais em números pares. Deve fazer em números ímpares. O número ímpar sempre tem um meio. O número 3 tem 1 no meio, que é o que une. O número 2 simboliza a separação, a distância. Portanto, a pessoa não deve comer 2 azeitonas, por exemplo, 2 ovos, 2 copos de vinho, assim por diante, porque é algo que pode causar uma influência negativa através dos mazikim. Mazikim são espíritos ofensivos, que não fazem bem para as pessoas. Se a pessoa consome 2 azeitonas, por exemplo, algo que pode causar para si um prejuízo, por causa dos mazikim. Uma vez que ele comeu algo de uma forma que demonstra um espaço, uma distância, portanto, os mazikim podem aproveitar essa oportunidade e atingir essa pessoa através dessa distância. A distância entre a pessoa e Hashem. Como pode ser que os Ramim decretaram consumir 4 copos de vinho? Número 4 é um número par, pode causar um prejuízo para a pessoa. Responde a Gemara. Amar Rav Nachman. Falou Rav Nachman. Amar que falou o Pasuk. Lev Shimurim. Falou o Pasuk que a noite de Pesach é uma noite da vigia. Leila Meshumar, o Bamina Mazikim, uma noite que o povo de Israel está protegido contra espíritos ofensivos, contra feitiços, não tem nenhum problema a consumir 4 copos de vinho. Essa é a primeira resposta da Gemara, porque a noite de Pesach é uma noite da vigia. Isso tem origem com certeza com a saída do Egito. A saída do Egito demonstra a vigia que Hashem tem sobre o povo de Israel, principalmente na Makat Bechorot, a praga dos primogênitos que Hashem selecionou os primogênitos egípcios separados dos primogênitos do povo de Israel. Portanto, essa noite de Pesach é uma noite muito especial, temos uma vigia muito, muito forte de Hashem. Rav Amarava tem uma outra resposta. Kol shel bracha mitztarev letová ve'lo mitztarev ledá. Fala Rava,
Qual é o terceiro copo de vinho desses 4 copos antes de Pesach? O Kos Shel Bracha, o copo do Birkat Hamazon, é um copo da bênção. Esse copo, com certeza, ele só traz coisas boas para as pessoas. Portanto, esse terceiro copo se junta com os 2 primeiros copos, fazendo um grupo de 3. E o quarto copo sobra sozinho num grupo de 1. Não estamos vendo 4 copos de vinho, estamos vendo 3 e mais 1. É diferente, são 2 grupos, um de 3 copos e um de 1 copo. O que é permitido? Ravina, a Ravina tem uma outra resposta. Arba'a kaset kinu Rabbanan derech herut. Esses 4 copos que os Ramim decretaram que o povo de Israel consuma na noite de Pesach em memória à redenção do povo de Israel da escravidão do Egito, kol chad vechad mitzvah be'af benafshah. Fala Ravina, cada copo é independente do outro. Temos 4 mitzvot, uma referente a cada copo de vinho. Não é uma mitzvah que engloba 4 copos de vinho. São 4 mitzvot, cada mitzvah com um copo separado do outro. Isso com certeza não é um par. São copos individuais. Isso fala aqui a Gemara, mas deixamos um novo daf com novos conceitos. Baruch Adonai Leolam. Amém.